boa noite a todos. Nós estamos aqui com o ex-presidente do CENJ, Augusto Celso Franco Drummond, e também com vários membros de sua diretoria, José Márcio, Marta Freitas, Rômulo Delille, Arilton e Eustáquio Pires do Céu também. Nós vamos iniciar essa gravação, esse documentário que nós estamos fazendo, que faz parte do projeto CENJ de Memória. Justamente nesse momento vamos abordar a gestão de 1984 a 1987, que é a gestão que foi presidida pelo Augusto Drummond e que teve todas essas pessoas que eu citei aqui participando da diretoria. De imediato eu passaria a palavra para o Augusto para que ele contasse a sua história, contasse a história da gestão 84, 87 e resgatasse para nós todos que não pudemos acompanhar, não pudemos estar presentes, e mesmo aqueles que estiveram presentes, que a gente possa relembrar tudo aquilo que aconteceu nesse período. Augusto, seja bem-vindo, Marta, seja bem-vinda, Zé Márcio, bem-vindo, bem como todos vocês. Fique à vontade, Augusto, a palavra é toda sua. Então eu vou pedir aqui a Marta, o Eustáquio, o Flávio, o Arilton, o Rômulo, o Zé Márcio, enfim, todos que conviveram conosco naquela época, para que se sintam à vontade para poder complementar e poder também trazer para vocês relatos assim, do que foi a nossa passagem pelo sindicato, né? Mas eu quero, primeiro de tudo, resgatar a origem. Eu acho que isso é fundamental, porque provavelmente poucos conhecem em detalhes todos os fatos que levaram ao nosso movimento, que tomou o Sindicato de Engenheiros e que, com isso, fez uma mudança significativa na prática da engenharia ao longo dos anos. Tudo começou há mais ou menos 35 anos atrás. Eu tenho vergonha de falar isso aqui. É verdade, né? Ok? A gente... E aí, tudo bem? Tudo começou, gente. Na verdade, eu vou falar rapidinho sobre a origem, alguns tópicos da gestão do Luiz, que a gente participou como secretário, e vou falar também rapidamente a respeito dos anos 84 a 87, né? Depois Márcio emendou 87 e foi quem liderou o sindicato por uns anos. Mas tudo começou há quase 35 anos atrás. Era junho de 1978. Era junho de... não estava saindo? Tem que dar uma mordidinha aqui no... Ok, vamos lá, hein? Alô? Alô? Ok. Então tudo começou há mais ou menos 35 anos atrás. Era junho de 1978, quando começou assim a haver algum contato entre os engenheiros, pessoal da CEMIG, Copasa, pessoal de consultoria também, mas ainda muito de leve, em torno da ideia de criar
um núcleo de engenharia junto à Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Naqueles anos, que eram anos, vamos dizer assim, de ditadura militar, não havia espaços democráticos como ocorrem hoje. Não é? E, então, a gente queria criar um núcleo de engenheiros junto à SBPC. Fizemos um contato com a SBPC, o pessoal estudou o estatuto da SBPC e chegou à conclusão de que isso não era viável, não era possível, legalmente não era possível. Que a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, naquela época, como hoje, ela era constituída fundamentalmente por pessoal da universidade, que, sem dúvida nenhuma, a universidade sempre era um esteio de cultura, de tecnologia, de inovação de todo o país. Né? Bom, então nós resolvemos criar, em agosto de 78, o Centro de Estudos de Engenharia. Não é? E, mais ou menos, a semelhança daquilo que já se fazia na área médica. Havia um grupo de estudos chamado Grupo de Estudos Médicos, né? E que o presidente desse grupo, na época, era o Dr. Sérgio Castro, que depois veio a ser prefeito de Belo Horizonte e uma figura conhecida nacionalmente. Bem, então o Centro de Estudo de Engenharia começou naquela época, mas começou de forma organizada. Nós tínhamos 3 comissões: organização, debates e divulgação. Divulgação até o Paulo Zambuja, que respondia por ela. Nosso colega da CENIC, que editava um jornalzinho, circulava em algumas empresas, então, jornalzinho de recortes, com notícias que a gente queria veicular. E a gente reunia toda terça-feira na Editora Vega, ali na rua Guajajaras, número 178. Lá atrás tem um espaço, até hoje tem, que cabia 30, 40, 50 pessoas. Mas, sem me alongar muito, eu queria mostrar para vocês o que a gente discutia. Ó, em 14 de março, em 19 de março de 79, nós discutimos a ocupação da Amazônia, trazendo o engenheiro Francisco Fonseca para discutir esse assunto. Francisco Fonseca tinha um livro específico sobre a Amazônia. Enchentes em Belo Horizonte, trouxemos o Michel Levan, que era um sociólogo, e também trouxemos naquela época o Alípio Castelo Branco, que mais tarde foi presidente da Copasa, mas era um sujeito envolvido com as questões urbanas. E em 29 de maio de 79, ou seja, quase um ano depois que o centro foi formado, a gente já estava no movimento pela anistia. A gente participava ativamente do movimento pela anistia. Por exemplo, fizemos um debate sobre o projeto de transferência de tecnologia com Frota, energias alternativas do meio ambiente com o saudoso Jair Neto, que eu creio que já é falecido, né? Imagino que sim. Habitação popular também, em outubro de 79. Agora, para chamar a atenção de vocês, Flávio, nossa, Flávio, tudo bem? Tranquilo? Afonso, sabe o Zé Flávio, Afonso? Zé Flávio está na minha frente. Coisas da idade. Coisas da idade. Mas eu queria falar Afonso, eu falei Zé Flávio. Tá vendo? Mas aí eu não satisfação. Bom, olha só. Sindicato de Engenheiros, como e por que participar. Isso foi no dia 3 de abril de 79. E dessa reunião saiu uma comissão, um núcleo de engenheiros e uma campanha de sindicalização do sindicato que já existia de engenheiros naquela época. Fizemos, por exemplo, o papel e as atividades de um sindicato, isso no dia 28, 21 de agosto de 79, com a presença do nosso amigo João Paulo Pires de Vasconcelos, ex-presidente do Sindicato Metalúrgico, João Molevade. E ainda naquele ano, em novembro de 79, dentro de toda essa mobilização para o sindicato, para esse sindicato que hoje nós estamos aqui reunidos, né? Ok? Nós fizemos o engenheiro e o sindicato. E decidimos, então, uma coisa muito importante, que
a partir do ano 80, nós passaríamos anos de reunir na Escola de Engenharia, toda terça-feira, para a gente poder montar a nossa chapa, para poder, em algum momento, disputar as eleições do sindicato de engenharia. Então, no ano de 80, o movimento cresceu. O Centro de Estudos de Engenharia foi só, digamos assim, o esteio para essa mobilização, para essa articulação. E no Centro de Estudos de Engenharia estavam quase todos que depois vieram para as primeiras gestões do Sindicato de Engenheiros. Mas não podia fazer uma chapa só de pessoal que tinha, assim, por exemplo, uma vivência política, né? Precisava de agregar, precisava de ampliar, precisava de chamar outros colegas. E essas reuniões, todas as terças-feiras, elas surtiram efeito, porque foi nessa reunião que a gente deliberou formar uma primeira chapa e discutir o nome do candidato a presidente. Escolhemos, quer dizer, todos escolheram o Luiz Vasconcelos e eu como candidato a secretário do sindicato. Mas eu queria mostrar para vocês que o que saiu de dentro do Centro de Estudos de Engenharia, um jornalzinho publicado por nós, que eu vou deixar aqui de lembrança porque a origem do sindicato está aqui no Centro de Estudos de Engenharia. Naquela época, a gente colocou aqui na nossa carta, no princípio, obviamente eu não vou ler toda, mas nós colocamos aqui, liberdade de pensamento, expressão, opinião, reunião, associação e convicção político-filosófica que caracterizam as liberdades democráticas. Para dentro da chapa, nós levamos então a proposta pela autonomia e liberdades sindicais. A defesa da engenharia, segundo ponto, defesa da engenharia nacional e desenvolvimento tecnológico autônomo voltados para a melhoria da qualidade de vida da população, preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Para dentro da chapa, nós levamos por uma ciência e tecnologia independentes, defesa do salário mínimo profissional e garantia de emprego, que era a tradução sindical da questão da defesa da engenharia. E no princípio 3, que é a melhoria da qualidade de ensino de engenharia, desenvolvimento da pesquisa e progresso da ciência, nós levamos para dentro da chapa o aprimoramento do ensino de engenharia. Então, é importante ver, tem um quarto ponto aqui, que também se traduz em outras ações, igual oportunidade de trabalho para todos, condizente com o desenvolvimento da categoria profissional. Bom, Luiz já explicou aqui numa outra reunião, eu não vou voltar a isso, não é? A gente ganhou uma primeira eleição e não levou. Ganhou uma segunda eleição, quiseram que a gente não levasse, mas não conseguiram fazer com que a gente não levasse, não é? Teve muita pressão também da nossa parte, dentro da Federação Nacional dos Engenheiros, e quando então entramos no ano 81, entrou o Luiz Vasconcelos como sendo então nosso presidente, e muitos que estão aqui já estavam na diretoria, ou então já estavam trabalhando. Porque, na verdade, a nossa maneira de trabalhar, e quando entramos no sindicato, a reunião era toda terça-feira. Quer dizer, isso aí veio do Centro de Estudos de Engenharia, passou para a chapa, passou para o sindicato, e toda terça-feira, não tem nada a fazer? Vai lá no sindicato, tem gente. Lá vamos discutir, vamos conversar. E o sindicato, naquela época, os partidos políticos estavam ainda quase que, eu não sei se possibilitados, ou havia todo aquele peso da ditadura, não é? Mas os partidos políticos, ou aqueles que existiam, estavam mais ou menos assim, em banho-maria, feito PMDB, né? O sinal deve continuar até hoje, né? Mas, por exemplo, o PMDB ainda não existia, o PSDB ainda não existia, veio surgir ao longo daqueles anos. O PSDB também não existia, foi criado ao longo daqueles anos. Então, na verdade, o sindicato era um misto de reunir pessoas preocupadas com a questão da engenharia, da tecnologia nacional, do emprego, do salário, mas também preocupados em ter uma participação política na vida do país. E o sindicato foi esse espaço.
a gente discutia qualquer coisa. Discutia política, discutia eleições, discutia... Ou seja, era realmente, nos anos 81 a 84, e depois também de 84 a 87, mesmo com a existência dos partidos políticos, o sindicato continua sendo um lugar democrático para a discussão de ideias e, sobretudo, também voltado para a defesa do profissional. Bom, o Luiz já falou, não vou repetir, mas vou chamar a atenção. O ano de 81, eu destacaria a demissão do engenheiro Rosinelli, que trouxe essa figura aqui, que está aqui do meu lado, né? Para, como se diz, né? Com toda a fúria dele. Não é isso? O Zé aqui está tranquilo ouvindo eu falar, não, o Zé é fera. E não é só ele, não, tem muita fera aqui. Bom, depois nós tivemos a realização de encontros regionais, já interiorizando o sindicato, e a negociação coletiva da CEMIG, primeira empresa, no ano de 81. Em 82, os destaques da gestão do Luiz Vasconcelos, eu destacaria o engenheiro preso do Iraque, que foi uma campanha que nós fizemos para trazer esse rapaz de volta. O segundo encontro nacional de engenheiros, o primeiro congresso de engenheiros. Agora, em vez de uma empresa, nós passamos em 82 para cerca de 4 empresas, sendo que no caso da Uzi Minas, que a gente chegou a negociar, o pessoal decidiu em assembleia não instaurar o dissídio coletivo. Naquele ano nós negociamos com a CEMIG, CETEC, Usilec e a Sominas. E depois veio as eleições diretas para conselheiros do CREA também. Isso foi no ano de 82. Já em 83 nós enfrentamos uma conjuntura de desemprego, privatização das estatais, já havia uma discussão grande sobre soberania nacional, não é? O tema das eleições diretas para o CREA já se colocava na ordem do dia, pelo menos do ponto de vista de divulgação de ideias, mobilização, etc. E veio então a sucessão da atual diretoria e nós passamos as negociações para 5 empresas com a entrada da Copag, né? Então, fechamos o ano da gestão do Vasconcelos, negociando com CEMIG, CETEC, Usilec, Açominas e Copag. Bom, agora então entra na minha gestão, né? Bom, na minha gestão tem que dizer, em primeiro lugar, que, olha, só foi boa porque tinha esse pessoal todo trabalhando. Não, e olha, todo mundo trabalhava mesmo, não era brincadeira. Por exemplo, vocês terem uma ideia, antes, quando nós estávamos tomando posse, a efervescência do sindicato era tão grande, com a ajuda dessa fera que está aqui, nós lançamos lá o slogan de diretas agora. Mandamos os convites para a nossa posse com um selinho escrito diretas agora. O Correio não queria mandar o convite, o Correio se negou a mandar o convite. Nós tivemos que ir lá no superintendente e fazer jogo duro, senão a gente não conseguia mandar o convite para a posse. No dia da posse, o Martim não está aqui, mas coitado do Martim, acho que você deve ter ajudado hoje. No dia da posse de Minas, prevista a presença do Tancredo Neves, prevista a presença do Dante de Oliveira, autor das emendas da direta, por interferência do nosso amigo Wilson, okay? Que estudou com ele no Rio de Janeiro, né? Na hora da posse, eu recebo assim, uma hora antes do telefone do Martinho: ó, nós estamos encrencados aqui, o Minas não quer deixar realizar a cerimônia. Aí ele falou: ó, vocês vão ter que peitar o Minas e vão realizar de qualquer maneira, porque o governador vai estar presente, vai ser para o Minas uma situação. Eu não sei o que o Martinho fez. O governador é presidente, todo governador de Minas Gerais é presidente honorário do Minas. Então a situação colocada foi essa, não estava com um negócio grandão. Que o Zé mandou fazer com um amigo dele. Grandão, enorme. Mas vocês vão barrar o presidente. E aí quando o Tancredo entrou, o Augusto colou nele o diretas agora, que o peito ele sentou na mesa, ficou direto agora. E Foi. a negócio dele existiu. Foi assim um momento muito rico, né? Bom, mas vamos lá então. A nossa posse teve a presença do Tancredo Neves,
teve a presença do Dante de Oliveira, o adesivo das diretas agora, não é? Nós fizemos 15 mil adesivos. Vocês podem ver que essas ideias tem muito Zé aqui, né? Quer dizer, eu fui, como o Luiz Vasconcelos foi presidente e fui secretário, claro, tem muita coisa minha, né, Deus? Na minha época também, muita coisa do Zé e dos outros. Por quê? Porque tinha secretário, tinha tesoureiro, enfim, tinha que ter uma equipe para poder trabalhar. E tinha reunião, e tinha comissões, e tinha gente nas comissões, tinha as mulheres que estavam frequentando o sindicato, né? A Maria Helena e tantas outras, né? Que agora talvez eu não conseguisse lembrar todas. Mas como é que era? Maria Antônia, não, Maria. A Marta de Freitas vai lembrar. Mas enfim, então nós tínhamos uma ordem. Então olha só, era mobilização, sindicalização, articulação e organização para trabalhar. Isso veio desde o Centro de Estudos de Engenharia, essa proposta veio consolidada. Quando chegou em 84, evidentemente, como não podia deixar de ser, a gente entrou nas eleições diretas, né, forte, das eleições diretas dentro da República, não é? E as eleições diretas com o CREA-MG, que inclusive a gente trabalhou duro durante um ano e conseguimos politicamente, inclusive com a ajuda de algumas pessoas de outras associações, nós conseguimos viabilizar as prévias do CREA. As prévias do CREA, todo mundo sabe, foram respeitadas, houve então o golpe do CREA, mas olha, naquela época, que foi em 84, votaram 6.615 profissionais. Não é? Que nós pegamos o sindicato tinha 300 e 400 profissionais, uns 600, 700, sendo que muitos já tinham até morrido, então não tinha baixado o número. Mas a verdade é o seguinte, o sindicato já tinha muitos filiados e com a nossa mobilização na capital anterior, nós conseguimos reunir aí cerca de aproximadamente 6.615, né? O desemprego e o subemprego em 84 atingiu 30%. O problema da consultoria e o desmantelamento das equipes. A gente procurava lutar contra isso, fizemos inclusive a articulação da cooperativa dos engenheiros, da ENGECOP, para lembrar? Se eu não tivesse escrito, gente, eu não ia falar sobre isso não dá para lembrar coisa que eu entendi, não. Bom, e a gente já percebia um certo avanço sobre as estatais. Então, discutia dentro do sindicato a soberania nacional, não é? E essa questão da privatização já era discutida também. E a gente procurou trabalhar também, já no ano de 84, muito em cima do salário mínimo profissional. Não só a nível de governo estadual, governo municipal, governo federal também, empresas do governo federal, mas também em cima de outras empresas, tipo DR e etc., que, por exemplo, DR foi uma bela conquista. O governo do Estado de Minas Gerais também a gente conseguiu que o salário mínimo profissional fosse respeitado. Mas eu me lembro sentado lá na mesa do prefeito de como é que chama lá no norte de Minas? Montes Claros. Esse que depois é deputado estadual, da nome dele? Tadeu, junto com o nosso colega da Copasa, José Jorge Leite. E aí, o Tadeu disse, não, mas eu não vou dar o salário mínimo profissional. E aí nós batíamos na mesa e dizíamos, não, você tem que dar, você tem que dar. Aí o Jorge Leite, no final, falou, pô, você peitou o prefeito. Não, a gente era mais corajoso do que a gente provavelmente é hoje, né? Essas são as vantagens da gente ficar mais velho, né? Mas, na verdade, a gente tinha uma atitude muito... Isso não era eu só, não, era todos. Uma atitude muito enérgica com relação a esse tipo de coisa. Tem que respeitar. A lei está aí, a lei protege, nós podemos entrar na justiça contra você, entendeu? É claro que a gente tem que procurar resolver através do diálogo, mas até certo ponto. Se o diálogo não desce, então vamos partir para outros recursos. As negociações salariais, nós passamos praticamente para 7 empresas, com a entrada da Cobrac e da Companhia Siderúrgica Nacional. E uma coisa interessante que eu registro no ano de 84
é que a gente já estava colocando na mesa reivindicações que não eram exclusivamente econômicas. Por exemplo, porque quando a gente pegava a pauta de reivindicações, dividia em três partes, né? Aquelas que são assim, voltadas para dinheiro, aquelas que são voltadas para o conforto da família, saúde, condições de trabalho e as reivindicações de natureza político-sindical. Por exemplo, presença de um profissional no Conselho Consultivo da FOBUS. Nós emplacamos isso no ano de 84. Emplacamos um representante sindical da empresa também. Começamos a ter os primeiros representantes sindicais da empresa. Afonso Geraldo Gomes, vulgarmente chamado de Zé Flávio. Bom, além das negociações sindicais, nós criamos então 2 novas delegacias sindicais, Uberaba, em fevereiro de 84, e Juiz de Fora, não sei quem se lembra, Juiz de Fora não pertencia à nossa base sindical. Nós tivemos que entrar com um processo do Ministério do Trabalho, e desse processo resultou Juiz de Fora agregar a nossa base. E imediatamente nós criamos a delegacia sindical, por sinal, com a presença do nosso ex-presidente Tamatana, né? Prestigiou a instalação da delegacia lá. O sindicato continuou com as plenárias, GPs, fazia também eventos de maior porte, como, por exemplo, o Seminário de Legislação Profissional, foi feito no Goiabê, o Seminário Nacional de Engenharia Consultiva foi feito em São Paulo, junto com outros sindicatos e outras congressos da CUT que a gente participou. Enfim, então o sindicato procurava atuar em várias frentes, não só na frente mais política, mas também na frente classista, de uma maneira bastante abrangente. Está terminando, gente. Agora o meu resumo. O meu resumo aqui agora é o seguinte: no ano de 85, o que pegou mesmo foi o salário mínimo profissional. E as negociações ampliaram ainda mais, com 8 empresas. Além daquilo que eu já falei, a gente queria agora a participação dos empregados na administração das empresas. Não sei se vocês lembram, o Binger, não é o nome dele lá em São Paulo, tinha sido eleito pelos empregados, o Singer, tinha sido eleito empregado, diretor do metrô, não é? Eleito pelos empregados. E a gente passou a colocar na pauta a mesma coisa, querendo nosso diretor das empresas estatais na direção das empresas estatais, participando das decisões, democratizando a tomada de decisões. Então foi uma época muito efervescente. Isso, inclusive, eu lembro, virou tese. A gente ia para o Congresso carregando tese. Quer dizer, além de trabalhar, e além de fazer negociação salarial, ainda arranjava tempo para ficar escrevendo. E não era uma tese, não, porque em Minas Gerais, por exemplo, já dava nos encontros personagens 3, 4, 5, 6 teses. Então isso era uma coisa muito expressiva. No ano de 85, as negociações salariais trouxeram então essas novidades, e nós realizamos o segundo encontro mineiro de profissionais, que salvo engano foi no Scott, né? Com o Zinho, né? Mas era muito interessante, ele era nosso assessor de imprensa, ele fazia questão de fotografar, não só fotografar, mas registrar os debates, mas também na hora que pegava o cara dormindo no banco, que o cara estava lá o dia inteiro naquele negócio, aí ele fotografava o cara descansando. Então, era uma coisa interessante, porque era debate, tudo quanto é lugar, era sala, e temas, e vários temas. Então, foi um momento muito privilegiado. E nós tivemos em dezembro o Seminário Nacional da Constituinte, patrocinado pela FNE. Em 86, o destaque foi a questão do salário mínimo profissional, a questão das novas tecnologias, que inclusive gerou um trabalho nosso para discutir em congresso, porque naquela época se avizinhava que as novas tecnologias podiam trazer desemprego, então tinha que discutir isso melhor. Negociação. Nós passamos para 13 empresas, inclusive a engenharia consultiva, e ampliamos enormemente os delegados sindicais. E finalmente a questão política pegou, porque era natural, né? O Luiz Vasconcelos e a minha, era
Era a mesma coisa, vamos dizer assim. Só que as funções na época, um era presidente, mas era secretário, mas um era isso, outro era isso, o Rômulo fazia esse papel. Na minha eleição foi chapa única, todos em torno da continuidade. Mas eram as mesmas pessoas, só que em funções diferentes. E quando terminou esse período de 2 mandatos, que seria, pode ser entendido, quase que 2 mandatos na mesma linha, aí houve 2 tendências, que acontece democraticamente na vida da cidade, se mesmo, né? Você forma qualquer grupo, daqui a um tempo aparecem 2 tendências, quem é que vai liderar um? É a tendência A, a tendência B. Então houve disputa eleitoral, uma das chapas encabeçada pelo Zé Márcio e a outra chapa encabeçada pelo Wilson Rocha, né? Onde participava o colega Chancres e vários outros. Né? Na verdade, se a gente tivesse conseguido conversar mais naquela época, podia ter saído uma chapa só. Mas, como se diz, né? A história não foi assim, né? E o Zé foi eleito presidente, mais junto com 7 pessoas que estão aqui, e aí já começa essa história que ele vai contar, porque a minha já acabou. Ó, gente, ó, prazerão estar aqui com vocês, viu? Vou passar. Ei! Não acabou ainda não. Eu vou passar depois essas anotações, se você quiser utilizar de alguma forma, está à disposição.